Olá, pessoal. Então, vamos dando continuidade então ao nosso assunto aí de eletrônica digital. Nesta aula, vou apresentar para vocês a segunda parte dos circuitos aritméticos, onde a gente vai trabalhar com somadores subtratores juntos, ou seja, um único circuito que faz as duas operações juntas, soma e subtração. Além disso, também vou apresentar para vocês a ULA, que é a unidade lógica aritmética, que é um componente que é capaz de fazer tanto operações lógicas quanto operações aritméticas, várias dessas operações através de uma programação, certo? Então essa vai ser a nossa aula de hoje, que é a aula de circuitos aritméticos, a parte 2. E nessa aula também vou apresentar para vocês a nova tarefa que vocês terão que fazer. Então vamos lá. Circuitos aritméticos, somadores, subtratores. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar basicamente aí com o circuito somador-subtrator binário, onde eu vou ensinar para vocês a como fazer o projeto de um circuito somador-subtrator, já utilizando como base aquilo que nós vimos na aula passada de como fazer um circuito somador, meio somador, somador completo, e um circuito subtrator, meio subtrator e subtrator completo. Então eu dividi isso em essa parte do conteúdo em duas partes, em dois vídeos, para que vocês primeiro aprendessem a trabalhar com o circuito somente fazendo a soma, depois com o circuito somente fazendo a subtração, e agora a gente vai juntar os dois num único circuito. Isso é muito simples, porque a gente basicamente vai repetir o que a gente fez na aula anterior, soma, subtração, só que agora acrescentando mais um bit, e esse bit é o que vai nos definir se o circuito vai fazer uma soma ou uma subtração. Então, esse bit que nós vamos colocar agora, que nós vamos chamar de M, que vai ser o nosso modo, geralmente utilizo o M como sendo zero para fazer uma adição, até depois vocês vão ver que usar ele como zero ele é mais próprio quando a gente for trabalhar lá com circuitos que utilizam o complemento de 2, então utilizar o zero para fazer adição é melhor, e utilizamos o 1 como o nível lógico para fazer a subtração. Então, quando eu tenho esse valor desse bit zero, o meu circuito se torna um somador. E quando eu tenho esse bit m igual a 1, ele se torna um subtrator, certo? Então, as operações que nós vamos fazer, novamente, nós podemos fazer um número A, mais um número B, mais um T, que veio do transporte, que veio de outra operação. Então, somar ele também no nosso circuito. E podemos também fazer a operação de subtração, A menos B menos o T. Isso utilizando um único circuito. Só relembrando algumas coisinhas da aula anterior, qual a diferença de um somador completo de um meio subtrator, de um meio somador? O meio somador, ele faz a operação de dois números de um bit. Então, eu pego um número A mais um número B, eu tenho o resultado e tenho um transporte de saída. Isso no meio somador. No somador completo, eu tenho o valor A, eu tenho o valor B, que eu vou somar, e também ele soma com um TE que veio de outra operação. Ou seja, agora eu estou somando 3 números de um bit, certo? Então, isso a gente tem que tomar sempre muito cuidado. O que é um somador completo, o que é um meio somador. Quando eu quiser somar apenas 2 bits, tome cuidado disso, apenas 2 números de um bit, que vai ser o objeto do nosso trabalho, eu tenho que usar um meio somador. Quando eu vou somar 3 números de um bit, aí eu utilizo um somador completo, certo? Então isso a gente sempre tem que tomar bastante cuidado. Então aqui eu vou apresentar para vocês um projeto de um somador subtrator completo, certo? Vejam que eu estou utilizando também o TE na soma. Então, como é que eu vou montar a tabela da verdade para fazer um projeto de um somador subtrator completo? Eu vou colocar como bit mais significativo, e é mais indicado sempre fazer isso, o M, que vai indicar a operação. Então, veja que o M aqui, nessa primeira parte da tabela, onde o M é zero,
eu estarei fazendo uma adição dos valores A, B e o TE. Ou seja, aqui eu estou fazendo um somador completo, certo? E nessa parte aqui de baixo, onde eu tenho o M sendo 1, eu estarei fazendo uma subtração. Vejam que essa parte da tabela aqui, ela se repete, certo? Então vejam, nessa tabela da verdade que a gente fez aqui do projeto do somador subtrator. Essa primeira parte, onde eu vou utilizar o M como 0, eu estarei fazendo um somador. Então, ele vai fazer a adição do valor A, valor B e o TE. E vai dar como resposta um S e um TS. Então, lembrando lá do nosso somador completo, 0 mais 0 mais 0 dá 0 e não vai nada para o transporte de saída. Nessa parte de baixo, onde o M agora é 1, vejam, simplesmente eu fiz uma tabela, na verdade, com todas as combinações de 4 bits, uma contagem de 0 até 15. E nessa segunda parte da tabela, onde M é igual a 1, eu estarei fazendo uma subtração desses 3 números. Vejam que esse primeiro número, ele só indica a operação que eu estou fazendo, ela não entra na subtração, certo? Então, ó, aqui eu estou fazendo uma subtração desses 3 números. Então, lembrando lá do nosso subtrator completo, 0 menos 0 menos 0 dá 0 e não vai nada lá para o empresta 1. Se nós pegarmos outras situações aqui também, só lembrando, ó, 1 mais 1 mais 1, 1 e vai 1 para o próximo bit. E se eu fizer 1 menos 1 menos 1, é 1 e empresta 1. Então, isso aqui ó, vocês já têm da aula passada. Então, simplesmente nós pegamos numa mesma tabela e juntamos um circuito no somador completo e um circuito de um subtrator completo, certo? A tabela da verdade deles. Obtendo as expressões utilizando mapas de Carnot ou outro método de minimização, nós temos para a saída S essa expressão, A ou exclusivo B ou exclusivo TE, e para a saída TS, esta expressão, B e TE, ou M ou exclusivo A e B ou TE. Vejam que aqui na saída S, o M não apareceu. Não tem problema, certo? Não apareceu mesmo, porque na minimização de expressões, o M desapareceu. E aqui na saída TS, daí o M aparece, certo? É só seguir a metodologia de projeto, beleza? Então, a partir dessas expressões, nós chegamos no circuito, então, de um somador subtrator completo, onde M é o nosso sinal, e aqui os valores que eu vou somar ou subtrair, e as nossas saídas. Fazendo uma simulação desse circuito, vejam, então, M, 0, nós temos um somador, se eu for somar A, B e TS, dá 0, e o vai 1, aqui é a saída 0, e aqui o vai 1, que é 0. Se eu pegar e somar A mais B mais TS, vejo que a saída da soma é 1, e o empresta 1 é 0. Agora, se eu somar 1 mais 1 mais 1, a saída da soma é 1 e o TS também será 1, conforme a nossa tabela da verdade. Ok? Se eu mudar agora o M para 1, então agora eu vou fazer uma subtração. Então, veja, eu vou fazer A menos B menos TS, então 1 menos 0 vai dar 1, não empresta nada. Se eu fizer agora 0 menos 1 menos 0, se eu pegar a tabelinha da verdade e relembrar a tabela do subtrator completo, vai dar 1 e vai pegar 1 emprestado. E se eu fizer ainda as outras operações lá da tabela, vocês vão ver que todas vão fechar aqui com o valor que eu tinha projetado, certo? Então, esse é o projeto de um somador subtrator completo. Veja, não muda muito do que nós fizemos na aula passada. Nós fizemos somente um somador e somente um subtrator. Agora aqui nós só acrescentamos um bit para representar a operação que ele vai fazer. Soma e subtração. Isso também a gente poderia fazer em outros tipos de circuitos. Quando eu quero subir, quando eu quero descer. Quando eu quero subir, por exemplo, posso colocar o bit como sendo 0. Quando eu quero descer, bit como sendo 1. Quando eu fazer um aumento no controle remoto, aumento do volume da TV, eu posso colocar 0 para aumentar o volume, 1 para baixar o volume.
E aí vai. Então, esse bit que a gente coloca a mais como operador, ele pode significar várias coisas. No nosso caso, está diferenciando entre uma soma e uma subtração. Certo? Nós temos, dentro dos circuitos somadores, subtratores, já alguns componentes prontos que fazem essa operação. Nesse caso aqui, eu vou apresentar para vocês um somador completo de 4 bits, que é o 7483. Vejo que esse CI, ele tem então as entradas A, veja, ele tem aqui ó, o A1, A2, A3 e A4. Então são 4 bits de entrada para A, 4 bits de entrada para B, B1, B2, B3, B3 e B4. E nós temos a resposta, que são esses símbolos aqui de somatório. Ó. Somatório 1, somatório 2, somatório 3, somatório 4, que é a resposta. Além disso, nós temos também esse C0, que vai ser a entrada, aquele o vai 1, certo? A entrada que veio da operação anterior. E nós temos o C4, que vai ser uma saída. Ou seja, é o vai 1 para a próxima operação. Certo? Então, aqui seria o carry in e o carry out. Ou seja, o transporte de entrada e o transporte de saída. É sempre é importante a gente saber bem o que significa cada um deles. Porque a gente vai pegar em vários datasheets, em vários materiais, eles usam símbolos diferentes para eles. Então, a gente tem que saber o que significa. Então, esse C0 aqui é uma entrada, ou seja, aquele TE que nós temos, ou carry in. E o C4 é um TS, ou então o carry out, certo? Então é bom a gente saber o que eles significam. Se a gente for trabalhar nesse somador completo de 4 bits, vejo como é que eu faço a operação. Então eu tenho a entrada A, de A1 até A4, entrada B de B1 até A4, que são os números que eu vou somar. Então aqui é um número de 4 bits. Então esse número de 4 bits pode representar um número de 0 até 15. Um número B de 4 bits também, que pode representar um número de 0 até 15. A entrada TE, lembra que o TE é esse carry in, que é aquele nosso C0 que estava lá no símbolo. E aqui são as saídas, S1 até S4. Então S1 até S4, que é a soma de operações. E aparece também um S5, que é o carry out, que é quando a minha soma extrapola os 4 bits. Então, ele vai mostrar também o S5 aqui. Por exemplo, se eu somar o A4, 1 e o B4, 1, 1 mais 1 vai dar 0 e vai 1 para o TS, certo? E esse TS, então, vai ser o meu S5, que é o carry out. Então, aqui nós temos já um exemplo de uma simulação. Aqui eu fiz no DIDS, pode ser feito no Proteus também. Se eu fizer no Proteus, o símbolo dele é parecido com esse aqui. No DIDS, ele já utiliza a simbologia de operadores, de somadores aqui. Então, tem um somador de 4 bits, certo? Então, ele vai utilizar esse símbolo aqui. Mas é tudo igual. Veja, aqui está as entradas A, só que aqui ele vai do A0 ao A3, ao invés de A1 até A4. Aqui, o B0 até o B3, ao invés de ser B1 até B4. As saídas, S0 até S3. Utilizo o carry in, ou seja, entrada, o T, e o carry out, que é a saída. Aqui nós temos uma saída de overflow que eu não vou utilizar aqui para mostrar para vocês. Certo? Então aqui nós temos a simulação. E vou abrir a tela, então, agora aqui do DIDS para vocês verem essa simulação. Então aqui já nós temos o DIDS, certo? Eu vou colocar para rodar aqui a simulação. Então vejam que eu estou somando um valor 0 mais 0, está dando 0 na saída. Se eu fizer agora 0 mais 1, vejam que aparece 1 aqui, ó, porque 0 mais 1 vai dar 1, certo? Se eu colocar 1 aqui também, ou seja, 0 mais 3 em binário, minha resposta vai ser 3. Se eu pegar agora e colocar 1 aqui, ó, 1 mais 3, a minha resposta será 4 em binário. Por que apareceu isso? Ó? 1 mais 1 dá 0 e veio 1 aqui, ó. Então aqui nós temos internamente ao somador um TS igual a 1, que vai somar agora com esses outros dois. Então eu tenho 1 aqui que veio dessa operação anterior, 1, mais 0 mais 1 vai dar 0 e vai 1 para essa operação aqui. Ó. Então aqui nós temos um 1 também,
que vai somar a esse 0, que vai dar 1, certo? E se nós convertermos isso para os números decimais, vejam que eu tenho 1 mais 3 igual a 4. Se tivesse vindo um bit de uma operação anterior, ou seja, esse TE aqui seria 1. Veja que eu já somei 1 aqui também. Então ficou 1 mais 1 mais 3. Então 1 mais 1 dá 2, mais 3 vai dar 5 a nossa resposta. E se eu fizer parte por parte, eu vejo que é 1 mais 1 mais 1 é 1 e vai 1. Então eu tenho 1 aqui já guardado. 1 mais 0 dá 1, mais 1 dá 0 e vai 1. 1 mais 0 dá 1. Ou seja, então o nosso somador aqui funcionou perfeitamente. Então eu poderia fazer outras operações aqui. Agora pegar um número, quero somar 9 em binário, mais 10 em binário. 9 em binário, mais 10 em binário. Então, vai dar um número 19, certo? Então, lembrando que eu tenho aqui, ó, 1 mais 2, certo? Mais 16, vai dar 19 aqui em binário, certo? Veja que ocorreu aqui, ele acendeu esse LED, colocou ele em 1, porque tenho 1 mais 1, 0, e vai 1. E esse 1 apareceu aqui, então, nesse bit mais significativo. Certo? Então, é só para mostrar para vocês então, a simulação aqui, utilizando já o DIDS. Nós podemos pegar agora esse nosso somador e transformar ele num subtrator. Ou seja, um somador completo, fazer dele um subtrator completo. Agora, como é que eu faço um subtrator a partir de um somador? Eu vou ter que utilizar o complemento de 2. Então, lembre, o que era o complemento de 2? É eu pegar o segundo número, o número aqui que eu vou operar, no caso o B, vou ter que inverter todos os bits, ou seja, eu pego o B, inverto todos os bits e somo 1. Quando eu fizer isso, eu estou transformando esse B num número negativo. Então, eu estou fazendo, estou pegando o A mais o número B negativo, o menos B. E aí vai me dar a resposta. Quando eu faço essa operação, utilizando aqui para somar 1 o carry in, então já coloco o 1 aqui, o VCC para somar 1, vai aparecer um bit aqui a mais, esse S5, sempre que vai dar 1. Então eu tenho que pegar esse número aqui e eliminar, certo? Então esse aqui não é válido na operação. Eu nunca poderei fazer uma operação de subtração de um número menos outro e dar uma quantidade de bits maior do que eu tenho nos números que eu utilizei para operar, certo? Então, se o A tem 4 bits, o B tem 4 bits, eu não posso ter uma resposta de 5 bits, eu tenho uma resposta de 4 bits, ok? Então, por isso que esse aqui é eliminado. Ele vai ficar 1 aceso, 1, mas ele é eliminado. Então, é só relembrar lá como é que funciona o complemento de 2. Então, fazendo uma simulação disso também, veja que no DIDS também utilizei o complemento de 2. Então, aqui já estou fazendo a operação. Ó. Eu coloquei 1 aqui para somar 1 e inverti os valores de B. Veja, quando eu fiz 0 menos 0, ele apareceu 0 aqui. E esse aqui, ó, eu elimino. Porque ele está dando 1 sempre, mas ele elimina, não faz parte do meu número. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, fazendo agora essa simulação, vou abrir aqui o subtrator completo. Então, vejam, agora fazendo a simulação dele, se eu pegar... aqui. Fizer a operação de subtração, vejam, 0 menos 0 dá 0. Apareceu o 1 aqui, só que isso aqui é eliminado. Agora, se eu fizer 1 menos 0, dá 1. 5 menos 0 dá 5. 5 menos 2 está dando 3. Veja, estou fazendo uma operação aqui com números binários. Ó, número 5 menos o número 2 está dando 3 como resposta. Ó. Esse aqui tem que ser eliminado e sempre lembrar que eu tenho que colocar o meu CI em nível lógico 1 para ele já fazer a soma
de 1. Aquele inverteu mais 1, esse mais 1 está sendo feito aqui através do TE que eu utilizei, o carry in, certo? Então, ó, fiz agora um subtrator completo utilizando um circuito de um somador, utilizando a técnica do complemento de 2. Um cuidado que eu tenho que ter é que eu só posso fazer subtração de um número maior menos um número menor. Eu não posso colocar um número menor aqui e subtrair um número maior dele, que vai dar errado. Ok? Então, tem que sempre tomar esse cuidado. Sempre um número maior menos um número menor. Então, esse é o subtrator binário de 4 bits, subtrator completo binário de 4 bits, utilizando um circuito somador. Bom, mas ainda eu quero agora fazer um somador subtrator. Lembra, nós fizemos lá um projeto no somador subtrator, mas é apenas um bit. Agora eu quero fazer um somador subtrator de 4 bits, utilizando já um CCI, que é um somador. Então, o que eu vou ter que fazer? Quando ele é uma soma, o meu CIN aqui, o meu carry in, vai ser 0, porque eu não quero somar nada nele, e eu não quero inverter os valores, certo? Então, isso é um somador. E quando eu vou fazer um subtrator, eu vou somar 1 e eu quero que inverta. Então, para isso, eu vou utilizar aqui uma OU exclusiva. Nós já vimos algumas aulas atrás que essa OU exclusiva ela pode funcionar como uma inversora controlada. Ou seja, quando eu tenho numa das entradas o valor 0, o que eu entro aqui na outra entrada vai ser igual à minha saída. Ou seja, ele não vai inverter, ele só repete o valor na saída. Já se uma das entradas da OU exclusivo for 1, ele vai inverter o valor aqui para a saída. Vamos ver, por exemplo, ó, se eu tiver 1 aqui, ó, deixei fixo 1, e eu tenho 0 aqui na entrada, ó, 0 e 1, vai dar 1, ou seja, ele inverteu o valor. Se eu tiver 1 aqui, ó, 1 e 1, ele vai dar 0, ele não inverte, certo? Então, eu tenho que sempre um dos terminais ele vai ficar fixo, certo? Um dos terminais fica fixo, e o outro é o que vai ser a minha entrada da variável. Quando eu colocar 0 nessa entrada fixa, ele não inverte o valor. Quando eu colocar 1 nessa entrada fixa, ele vai inverter o valor. Então, ele está funcionando como uma inversora controlável. E eu estou fazendo isso através dessa chave. Veja, eu coloquei aqui, ó. Ele vai para VCC quando eu quero fazer uma subtração, e eu deixo ele em 0 volt quando ele vai fazer uma soma. Então, através da chavezinha que eu mudo, ó, 0 para 1. 1 subtração, 0 soma. E ao mesmo tempo que eu estou fazendo esse valor chegar aqui nas OU exclusivas, esse valor também chega aqui no carry in. Quando é 0, ele não soma nada, e quando ele é 1, ele soma 1, fazendo então a minha subtração. Então tá aqui, as portas OU exclusivas são responsáveis pelo complemento do valor B. O CIN soma 1. Então aí a gente tem a técnica do complemento de 2. Na simulação, vamos ver a mesma coisa. Então tá aqui, ó, o nosso somador, as OU exclusivas, certo? E as entradas e as saídas. Então vou abrir aqui para vocês agora o circuito somador subtrator, utilizando complemento de 2. Então o que nós temos? Vou colocar para rodar a simulação. Quando o meu M aqui, que é o meu operador, for 0, ele vai fazer uma soma. Então, eu estou somando o valor A com o valor B. Então, se eu, por exemplo, 0 mais 0, está dando 0. 1 mais 2 está dando 3. 9 mais 10 está dando 19. 9 mais 9 deu 18. Certo? Então, agora eu utilizo todos os bits de saída. Esses aqui, sim, todos são válidos. E está fazendo a operação de soma. Quando eu mudo o meu operador aqui, ó, de 0 para 1, ele vai fazer agora uma subtração. Então, estou fazendo esse valor menos esse valor. Vejo que, novamente, o TS ficou 1, então esse aqui cai fora. Então, esse aqui não é válido, certo? Esqueçam ele.
E vai aparecer aqui a minha resposta. Então, ó, 9 menos 9 está dando 0. 9 menos 8 deu 1. 9 menos 7 está dando 2, certo? Então, agora eu consegui fazer a operação de subtração. 0 menos 0 está dando 0. Então, veja, ele funcionou agora também como um subtrator, só utilizando aqui o meu operador. 0 para soma, 1 para subtração. Ok? Então, com isso aí, nós vimos como fazer o projeto de um circuito somador-subtrator de 1 bit. Nós fizemos um somador-subtrator completo de 1 bit. E vimos aqui como utilizar um CI, que é um somador completo de 4 bits, e utilizar ele como um somador, como subtrator e como um somador-subtrator de 4 bits, utilizando a técnica do complemento de 2. Ok? Na sequência aqui vocês têm 2 exercícios para serem feitos, certo? Então façam esses exercícios para praticar aí um pouquinho sobre os circuitos somadores e subtratores. Vejo que nesse primeiro circuito eu peço para vocês fazerem um projeto de um meio somador subtrator. Ou seja, meio somador ou meio subtrator é aquele que opera 2 números de 1 bit. 2 números de 1 bit, certo? Ele não tem OTE. Eu quero fazer somente assim, ó, 0 mais 1, 1 mais 0, 1 mais 1. Eu estou utilizando meio somador. Quero fazer 1 menos 1, 1 menos 0, 0 menos 0, utilizando um meio subtrator. Estou usando 2 números de 1 bit. E aqui eu peço para adotar o M0 para somador, M1 para subtrator. O segundo exercício é esquematize em blocos um sistema somador-subtrator completo para 2 números de 4 bits. Então, vocês vão ter que usar os blocos agora. Então, lembre que o primeiro bloco que vai fazer, ele vai apenas somar e subtrair 2 números de 1 bit. Depois ele vai ter que trabalhar com 3 números de 1 bit. Então, vocês vão precisar de meios somadores e somadores completos. Como eu quero que seja somador-subtrator, vocês vão ter que utilizar 4 blocos somadores completos para ele conseguir fazer essa operação, se for fazer por complemento de 2. Então, veja, tem várias formas de vocês fazerem este circuito, utilizando somente um bloco meio somador-subtrator, o primeiro deles, e depois utilizar 3 blocos completos somadores subtratores, ou então vocês podem utilizar 4 blocos somadores completos, mas aí vocês terão que fazer através do complemento de 2. Podem escolher a forma que vocês querem fazer para o exercício. Se quiser fazer os 2, excelente, que aí vocês estão aprendendo mais. Agora, o que eu vou apresentar para vocês é um outro circuito, que é a unidade lógica e aritmética, onde esse componente ele faz várias operações de lógica e várias operações aritméticas num único CI. Ele é a peça fundamental de uma central de processamento, um microprocessador. Então, lá dentro do microprocessador, nós temos a chamada ULA, que é a Unidade Lógica e Aritmética, que é responsável por todas as operações lógicas e aritméticas do sistema. Isso já vem de algum tempo atrás, ele foi muito trabalhado na Segunda Guerra Mundial, em 1945, por John von Neumann. Então tem uma história bem interessante. Quem quiser ler um pouco mais sobre ele, seria bem legal. Mas aqui eu conto um pouquinho só dessa história e já apresento para vocês aqui, então, o símbolo que é utilizado para uma ULA, onde nós temos aqui sempre os operadores, os números que a gente vai fazer a operação, o A e o B, certo? Igual lá no somador, no subtrator, nós temos os números A e B. Se nós fôssemos fazer uma operação lógica, também nós temos o A e o B, A e B, A ou B, A ou exclusivo B, certo? Então, esses que são os operadores, os números que a gente vai fazer a operação. Aqui vai ser a resposta dessa operação. E o F é a entrada da unidade de controle, ou seja, quais
ali através de uma cadeia de bits, nós vamos dizer qual operação esse componente vai fazer, certo? E a saída D é uma saída de status. Então nós vamos ver lá, por exemplo, quando dois números são iguais, ele vai apontar como sendo 1, funciona como operador, e aí tem outros status que ele pode mostrar. Então, basicamente, sempre as unidades lógicas e aritméticas têm esse formato, essa simbologia. E vou apresentar aqui para vocês, então, uma dessas unidades lógicas aritméticas, é uma bem simples, é a 74181. Essa unidade lógica aritmética é capaz de operar com dois números de 4 bits. Então, o número A tem 4 bits, o número B tem 4 bits, então, dois números de 4 bits. A saída será um número de 4 bits, mas lembre que se eu fizer uma operação de soma, e somar um número de 4 bits mais um número de 4 bits, ele pode gerar um número de 5 bits. Então, isso vai aparecer aqui nesse carry, que é uma daquelas saídas de status, indicando que houve um estouro aqui na resposta e ele teve que acionar aqui o carry, certo? Então, aqui nós temos também a saída, que seria aqui quase como um F4, a saída mais significativa da saída de dados. Temos o carry, ou seja, eu também tenho que ter uma entrada dele, se eu for ligar isso aqui em cascata, quero fazer uma operação com dois números de 8 bits. Então, eu uso dois componentes desse, onde a saída desse aqui, o carry out, vem para a entrada do próximo carry in. E aí eu consigo ligar, então, em cascata esses componentes. Eu tenho uma entrada chamada modo. Esse modo é o que vai determinar se eu vou fazer uma operação aritmética ou uma operação lógica, utilizando a ULA. E aqui as entradas de seleção, que vai me dizer qual operação eu vou fazer com a ULA. E essas operações, então, são apresentadas nessa tabela aqui, certo? Então, só resumidamente, o 74181 é uma ULA de 4 bits, executa 16 operações lógicas e 16 operações aritméticas, de 4 bits. Nós temos as palavras A e B nas entradas, as saídas S e o resultado da operação, as seleções é S e o resultado da operação sai na saída F. M determina função aritmética ou função lógica. Temos um carry in e temos um carry out. As saídas de status nós temos G, geração, P, propagação, e temos ainda também o carry out, também está lá entre uma das saídas de status. Esse componente é um CI de 24 pinos, certo? Que nós temos aqui então todas as entradas A, B, a entrada de seleção, modo e as saídas. A tabelinha de funcionamento, então vejam todas as operações que ele consegue executar. Das operações lógicas, quando eu coloco o M em 1, o modo em 1 para selecionar como função lógica, vejo que ele consegue operar, fazer todas essas operações aqui. Ele consegue fazer uma inversora do A, consegue fazer uma inversora do B, tá aqui. Então, quero pegar o número A e inverter. Ele inverte todos os bits de A. Quero pegar o número B e inverter. Ele inverte todos os bits de B. Se eu quero fazer uma operação de não ou entre A e B, tá aqui. Quero fazer um A barrado e B. Eu quero que a saída seja 0. Quero fazer uma não E ou exclusiva. E aí vai. Quero que a saída seja toda 1. Eu quero que a saída seja B. Eu quero que a saída seja A. Então, vejam quantas operações eu consigo fazer com esse meu componente, o 74181, que é uma unidade lógica aritmética. Isso nas funções lógicas. Se eu selecionar agora o M para operações aritméticas, aqui o importante, quando eu faço operação aritmética, ele também pode fazer operações lógicas nesse modo aritmético. Por exemplo, se eu selecionar essa operação aqui, ele vai fazer a operação de ou, A ou B. Para ele fazer a operação de mais A mais B, é essa função aqui, ó, A mais B. E vejam que nas operações aritméticas eu tenho duas colunas. Uma é chamada sem carry, ou seja, não tem valor no carry de entrada, ou seja, o carry é 0. E tenho com carry, ou seja, quando o valor de carry é 1. Isso aqui é muito utilizado quando eu quero fazer uma subtração utilizando o complemento de 2. Então, ele vai utilizar o carry, ou seja, ele vai somar o 1, certo? Então,
nós temos aqui duas colunas para as operações aritméticas, sem carry e com carry. Com carry, simplesmente, ele sempre soma 1 na operação. Tá? E aqui é importante a gente sempre distinguir. O símbolo aqui, ó, de mais é uma operação ou. A palavra mais é a operação de soma, igual aqui para o menos. O menos que é fazer a subtração. Ok? Então, aqui só fazendo uns exemplos aqui de como funcionaria essa ULA. Vejam, eu quero fazer uma operação E entre as palavras A e B. Se eu quiser fazer a operação E, é uma função lógica. Então, o valor de M, o modo, vai ter que ser 1. Ó. M igual a H, ou seja, alto, high, para fazer a operação lógica. Então, se eu quero fazer a operação lógica de E, vamos ver onde é que está E. E está aqui, ó. E eu tenho que colocar na entrada 1, 0, 1, 1. Então, nessas entradas aqui, vou colocar 1, 0, 1, 1, para ele fazer uma operação de E entre esse número e esse. E essa resposta vai aparecer aqui. Ok? Então, isso é uma operação lógica. Agora, eu quero fazer uma operação aritmética. Quero fazer uma operação de mais, um somador. A mais B. Sem utilizar o carry. Então, A mais B sem carry. Eu coloco o carry em 1, porque ele é barrado, tá? Ele vai entrar 0, coloco 1, ele vai entrar 0, aí é sem carry. O modo eu vou colocar em L, em low, baixo, modo embaixo, e eu vou achar aqui agora a seleção, ó. A mais B, é isso aqui, ó, A mais B. Então eu vou ter que colocar na entrada 1, 0, 1, 1. Certo? Então, aqui, ó, 1, 0, 1, 1. Ele vai fazer a operação de soma do valor A com o valor B e vai colocar essa resposta aqui na saída. Certo? Então, é assim que vai funcionar uma ULA. E eu vou deixar para vocês também, essa ULA tem lá no Proteus, a 74181. No DIDES, vocês não tem que colocar como sendo uma unidade lógica aritmética, ele não tem o número 181, então vocês colocam unidade lógica aritmética, mas ele funciona exatamente da mesma forma que funciona aqui. Esse aqui até sugeri para vocês fazerem no Proteus, esse exercício que estou apresentando aqui. Ó. Então, em uma ULA 74181, eu estabeleço o valor já de entrada fixa. Eu coloco aqui um 10 em decimal, ou seja, 1010, na entrada A, coloco o número 7, 0111 na entrada B, e eu vou verificar na saída quais os valores que vão dar quando eu mudo os meus controles. Ou seja, eu faço todas as operações com carry, todas as operações sem carry, todas as operações utilizando o modo em aritmético e o modo em lógico, e vou fazendo as mudanças aqui das operações. E monto uma tabelinha para ver, então, o funcionamento da unidade lógica aritmética. Então, fica aí como dica para vocês fazerem também esse exercício. E como tarefa que vocês vão entregar nessa semana, nós vamos fazer a aula prática número 6. O que é a aula prática número 6? Ela está relacionada com os circuitos somadores e subtratores. Então, eu vou abrir aqui a aula prática número 6. Então, vejam, aula prática 6, somador e subtrator. O objetivo é desenvolver um circuito aritmético de soma e subtração de um bit, utilizando portas lógicas básicas. Então, esse é um dos objetivos. O segundo, desenvolver um sistema aritmético de soma e subtração de 4 bits, utilizando o somador completo e o complemento de 2. E verificar e consolidar o funcionamento dos circuitos somadores, subtratores e complemento de 2. Então, o que eu quero que vocês façam com o projeto? São 2 projetinhos. O primeiro, vocês vão projetar, simular. Aqui nesse caso, dessa vez a gente não vai fazer a montagem, certo? Eu só quero o projeto e a simulação no DIDES ou no Proteus de um circuito somador-subtrator capaz de fazer operações de números binários de 1 bit. Eu quero que vocês utilizem portas lógicas nesse projeto. Então veja aqui, ó, eu tenho que fazer essas operações com ele. São exemplos de operações, tá? Pode ter mais operações aqui. Por exemplo, coloquei 0 mais 0, 1 mais 0, 1 mais 1. Poderia ter ainda aqui ter o 0 mais 1.
Aqui, outro exemplo, agora de subtrator. 1 menos 0, 0 menos 1, 1 menos 1, poderia ter aqui ainda o 0 menos 0. Então, são só exemplos que eu coloquei de como ele deve operar. Então, vejam, este circuito aqui vai ser um circuito meio somador-subtrator, que é aquele lá do exercício que eu deixei anteriormente para vocês fazerem, certo? Aquele exercício já faz parte dessa aula prática aqui, que é projetar e simular, então, o circuito somador-subtrator, e utilizem essas operações como exemplo para vocês, tá? Não que ele tenha que fazer somente essas operações, mas isso aqui são os exemplos, mas sempre operando 2 números de 1 bit. E eu quero que vocês gravem, então, o vídeo, descrevam o funcionamento do circuito, mostrem as operações funcionando, tá? Podem mostrar essas operações aqui funcionando. O segundo projeto que vocês vão fazer é utilizando agora um somador completo de 4 bits. Se forem utilizar o Proteus, pode utilizar o 7483. Se forem utilizar o DIDS, é aquele circuito somador de 4 bits que eu apresentei para vocês, certo? Qualquer um dos dois está válido. Então, o que eu quero que vocês façam? É montar este circuito, onde eu tenho aqui uma entrada A, uma entrada B, com as lógicas aqui ou exclusivas, para fazer o papel do complemento de 2, e aqui uma chavezinha, trocando 0 para 1, para fazer, então, 1 ou 0, para inverter, ou então para somar 1 aqui na operação do complemento. E eles vão fazer essas operações, né? Vão somar o número A, o número B, vai dar a resposta aqui, onde eu tenho também o carry in, que é o carry de entrada, e o carry out, que é o carry de saída. Lembrar que o circuito ao lado executa a operação de subtração através do complemento de 2. Tá? Então, é isso que o nosso objetivo aqui, é fixar bem essa parte, não tanto agora de montagem e de projeto, mas sim de saber como é que ele faz uma operação de soma, como ele faz uma operação de subtração, como eu utilizo o complemento de 2 para isso. Aqui eu dou para vocês também a simbologia, o CI, né, com a 7486, aqui a pinagem do somador, para que vocês possam fazer então o projetinho de vocês. Lembrando que esse aqui eu só quero que vocês façam o projeto e a simulação e expliquem o funcionamento. Façam operações aqui utilizando o somador e subtrator. Por exemplo, faça uma soma 9 mais 7, 9 menos 7, 5 mais 2, 5 menos 2. Ou seja, façam várias operações em binário e me mostrem esse funcionamento. Mostrem que vocês estão sabendo fazer as operações com os números binários. Que esse é o objetivo, então, dessa aula. Ok? Feito isso, espero que tenham gostado e aprendido bastante com essa aula. E até a próxima. Valeu!